Se partirmos da premissa de que não é possível ensinar a quem não quer aprender, já temos uma grande pista de como o professor ensina. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Nesta videoaula você vai aprender como o professor ensina. Como o professor ensina pela teoria. Nenhum professor conseguirá ensinar nada a ninguém se este alguém não quiser aprender. Por este motivo, ensinamentos práticos são mais valiosos que o ensinamento teórico, não desmerecendo o conhecimento teórico, conhecimento de ensinar os conceitos, pois sabemos da grande importância que há no conhecimento teórico para a compreensão dos conteúdos a ser ensinado e a ser aprendido. E aí, como o professor ensina na prática? O professor ensina pela prática sempre que o professor inicia uma disciplina para uma turma nova. O medo do desconhecido, a sensação de insegurança, o frio na barriga, são normais e inevitáveis. Acontece com todos, seja o professor jovem ou o professor já experiente. No entanto, logo que conhecemos a turma, quando começamos a conversar com os alunos, o medo vai se amenizando, vai diminuindo, até que chega um momento em que não temos mais medo algum de ministrar aula para aquela turma. Aos poucos vamos percebendo que existem alunos extrovertidos e alunos introvertidos, tímidos, calados, e cabe a nós, professores, motivar os alunos para que eles aprendam, para que eles percam esse medo, para que eles se expressem mais livremente para a turma e para todos. E assim a aula vai ficando mais simples, mais leve, mais divertida, tanto para o professor que está ensinando, como para os alunos que estão aprendendo. E aí, como o professor ensina pelo exemplo? Neste sentido, o maior aliado do professor no processo de ensino-aprendizagem são as teorias e a prática. Veja aqui, com a teoria o professor ensina os conceitos e com a prática ele faz esse objeto, manuseia esse objeto, mostrando qual a utilidade desse objeto na prática. Nesse sentido, o maior aliado do professor no processo de ensino-aprendizagem são práticas, teoria e espanto. E aí você pode estar se perguntando, espanto? Sim, espanto. Como dizia Rubem Alves, o professor precisa espantar o aluno para que este desperte a curiosidade pelo objeto ensinado. Assim, o alimento da aprendizagem é a curiosidade, a qual precisa ser apresentada ao aluno pelo professor. O professor espanta o aluno não no sentido de dar um susto nele, mas no sentido de motivar, de estimular ele a buscar conhecer sobre um determinado objeto. Com a informática, por exemplo, tem muitos assuntos legais de você aprender na informática, programação, desenvolvimento de aplicativos, jogos, games. Tudo isso aí são formas de que você estimula o aluno a buscar aprender sobre esse assunto. Aí você vai apresentar um game, e aí você vai falar sobre esse game, sobre os benefícios desse game, de forma que o aluno fique curioso em entender, em aprender sobre isso. Acontece com livros, o professor começa a falar de um livro, olha que livro legal, Graciliano Ramos escreveu vários livros e dentre eles tem o livro Vidas Secas, que retrata a seca do sertão. Tem alguns personagens, Fabiano, a cachorra-baleia, e aí você vai aguçando a curiosidade do aluno, você vai espantando de forma bem mística para que o aluno fique curioso em entender o que o professor está falando, em saber sobre aquela informação. E aí, aguçou a curiosidade do aluno, ele vai buscar entender, ele vai buscar saber se aquilo realmente é verdadeiro e vai aprender com aquela curiosidade, com aquele estímulo que o professor deu, aquele estímulo recebido pelo professor. É uma das formas de ensinar aos alunos. A quarta forma que o professor ensina é pelo diálogo. E quando o aluno é indisciplinado, quando o aluno é indisciplinado, o que precisa ser feito pelo professor? Digamos que o aluno indisciplinado, pessoal, é aquele aluno bagunceiro, aquele aluno que quer chamar a atenção. Algumas formas de chamar, ele quer chamar a atenção de qualquer forma. E aí ele bagunça, ele briga, ele xinga para que os outros alunos, observando a ele, e esqueçam um pouco a aula. É uma forma dele interagir com a turma.
E aí o professor precisa adotar métodos e dialogar com esse aluno, conversar com o aluno, mostrar exemplos de sucesso para que esse aluno entenda que a escola é um lugar divertido, que a escola é um lugar de aprender e que bagunçando, que chamando a atenção dos alunos daquela forma, ele está se prejudicando, está prejudicando aos demais colegas. Então, é importante que o professor dialogue com esses alunos indisciplinados para que eles tenham o entendimento, tenham a compreensão de que a escola é um lugar bom, que a escola é um lugar que ele precisa estar para aprender. E aí, no dia a dia, na vida dele, ele vai ser uma pessoa melhor, porque ele vai ter a compreensão de que ele tem que ter disciplina, ele tem que ter foco, ele tem que ter atenção e ele tem que ter respeito pelos demais colegas, seja ele na turma, na escola, seja ele no mundo, no dia a dia. E aí, como diz Paulo Freire, ninguém ensina ninguém. E aí o professor fala com esse aluno indisciplinado, sobre os exemplos de sucesso e também os exemplos de fracasso. Que aqueles alunos que não obedecem, que não têm disciplina, eles fracassam na escola e na vida. Ninguém ensina ninguém. Não é necessário reprimir os alunos. Só é necessário que ajudem a reprimir-se para que eles sejam inteligentes e criativos. É preciso dar espaço aos alunos para ouvi-los e perceber para criar relação, uma relação que permita a educação. Sabemos que a educação é um diálogo, é uma troca de informações entre os alunos e o professor, entre o professor e os alunos, e que é preciso que o professor permita, que o professor dê atenção para esses alunos, mesmo que eles sejam alunos difíceis, alunos bagunceiros, o professor precisa ouvi-los, precisa conversar com eles, precisa dialogar, precisa mostrar exemplos práticos para eles, de alunos que venceram e alunos que fracassaram por falta de disciplina, por falta de diálogo, por falta de escutar o professor. Muitos alunos engraçados, muitos alunos bagunceiros acabam sendo expulsos da escola, o que não é uma forma correta de corrigir, de melhorar a sociedade. Sabemos que a escola é o local de educar, de preparar esses jovens, essa juventude para a vida. Fora dela, só vai ter mais dificuldade, marginalidade, e aí a nossa sociedade perece com a violência que estamos vivendo na atualidade. Portanto, nós, professores, precisamos ter paciência com os alunos difíceis, com os alunos bagunceiros, e vamos tentar e vamos buscar, vamos conseguir trazer eles para a disciplina, trazer eles para entender, para aprender, para serem pessoas melhores. E aí, antes de passar para a próxima parte do vídeo, eu gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, clicando em gostei, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos com os amigos, com os familiares, nos ajudando a continuar te ajudando, clicando no sininho para ser notificado sempre que postamos vídeos. E aí, pessoal, voltando para o vídeo, o professor ensina pela escrita. Por exemplo, podemos pedir aos alunos que escrevam uma redação sobre sua vida, sobre seu dia a dia, sobre o que anseiam, sobre seus sonhos. Nisto, estamos despertando a curiosidade sobre o que eles desejam, sobre como eles criam um senso crítico, como eles criam a visão de observar as suas paisagens, como eles detalham o seu dia a dia, consequentemente aprender, educar e se educarem. Privilegiamos a escrita porque a escrita contém a leitura. E na escola tradicional, para-se a vontade de escrever, os alunos são avaliados pela escrita, mas não são estimulados a escrever. O nosso caminho é construir autores e pelo confronto com outros autores. Veja que muitas vezes nós cobramos que os alunos leiam livros, mas nunca cobramos que eles escrevam livros. Nunca cobramos que eles falem sobre o seu dia a dia, sobre as suas histórias, sobre os seus medos, as suas vontades, os seus desejos. Cobramos leitores, mas não cobramos autores. É uma falha nossa da educação atual, porque como é que nós vamos despertar alunos a aprendizagem tradicional, aquela aprendizagem de decoração, se nós somos os primeiros a estimular que eles decorem, que eles leiam, que eles
busquem sempre as mesmas coisas e não criem coisas novas, não inovem. Então, é preciso que nós, como professores, estimulemos esses alunos a ler, mas também a escrever, a falar das suas histórias, a nos comunicar por meio da escrita. E assim o professor ensina de forma melhor, mais divertida, porque o aluno vai falar sobre algo que ele conhece, algo do seu dia a dia. E aí vai ser um ganho tanto para a educação, tanto para o aluno, como também para o professor. Ambos desses atores sairão ganhando com essa prática educativa, com essa prática de ensinar. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar informação para te ajudar. Lembre-se de ativar o sininho sempre, para que sempre que postamos vídeos você seja notificado. Normalmente nós postamos vídeos na terça-feira às 12 horas e 5 minutos e na sexta-feira às 12 horas e 10 minutos. Curta os vídeos, compartilhe os vídeos com seus amigos, com seus familiares, nos ajude a continuar te ajudando. Bons estudos, até o próximo vídeo, forte abraço, tchau, tchau.